O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo do Advento e hoje a liturgia nos coloca o Evangelho de São Lucas e traz uma passagem do Evangelho que a princípio a gente olha e diz assim: o que é que isso tem a ver com o tempo do Advento? Só para entender a passagem. Jesus havia escolhido 72 discípulos e tinha mandado que eles fossem evangelizar de 2 em 2. Eles foram e fizeram prodígios, converteram pessoas, curaram doentes, expulsaram demônios, e quando fizeram todas estas coisas, voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, olha o que nós fizemos. E o Senhor olha aquelas pessoas e ele se enche de alegria. E por que Jesus se enche de alegria? Porque aquelas pessoas que ele havia escolhido eram pessoas muito simples, eram pescadores, eram carpinteiros, eram pessoas que trabalhavam na beira do mar, pessoas que não tinham instrução, pessoa que não havia estudado a lei de Israel, eram muitas pessoas pobres, pessoas simples. Ele olha para a alegria do coração daquelas pessoas e faz uma oração louvando a Deus: Pai do céu, eu te louvo porque o Senhor escondeu estas coisas aos sábios e revelou aos pequeninos. Isso daqui é muito importante. Deus só revela as coisas do céu a quem tem um coração pobre, um coração de criança, um coração simples. Quem não traz esse coração marcado pela simplicidade, pela bondade, pela pobreza que é própria do Cristo, não consegue enxergar as coisas do Pai. Então, por exemplo, para a gente entender o Natal, a gente tem que ter esse coração simples e esta visão espiritual. Porque se nós não temos esta visão espiritual, a gente olha para o presépio e olha para Maria como muita gente olhou. Quando as pessoas passavam em Belém, na frente daquela gruta, a cidade de Belém lotada de gente por causa do recenseamento, viam aquela menina jovem com um bebezinho no colo. Era uma como todas as outras, não tinha nada de especial nela. Quando ela leva o menino 8 dias depois no templo de Jerusalém para fazer a circuncisão, os mestres, os sacerdotes que estavam no templo olhou para ela e mais uma mulher. Mas o velho Simeão, que tinha os olhos da fé e o coração de pobre, que se entregou inteiramente a Deus, quando viu Maria subindo as escadas do templo com o bebezinho no colo, ele correu até Maria, pegou o neném e disse: agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a salvação. O que a liturgia de hoje está nos dizendo é exatamente isso. Se você não tiver um coração pobre, se não tiver o olhar de Deus, se não tiver a sua vida movida pelo Espírito Santo, você nunca vai ver nada. Vai olhar para a hóstia branca e ver apenas uma hóstia branca, não vai entender que ali dentro está o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo.
vai olhar para os sacramentos da igreja e vai achar uma bobagem. Vai dizer assim: para que batizar? Não, deixa, quando crescer ele decide o que quer fazer da vida. Ou vai olhar para o sacramento do matrimônio e dizer assim: para que casar? Não, juntar tá bom, vai lá no cartório, faz uma união estável, está tudo resolvido. Quem não tem os olhos da fé não consegue enxergar o invisível. E o que é mais bonito de tudo isso é que quando Jesus reconhece em nós a fé, isto alegra o coração de Deus. Jesus exulta de alegria quando vê os seus discípulos voltando cheios de fé. E esta mesma alegria que Ele quer encontrar em cada um de nós, em mim e você. Neste Natal, Ele quer olhar para você e dizer: Pai, eu te louvo porque este meu filho, esta minha filha, consegue me ver no Natal, quando muita gente não consegue.